Calma, porque eu vou te ajudar, tá? Eu sei que você do outro lado tem muita dificuldade com relação à sintaxe. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, lá na mentoria, quando chega em sintaxe, a galera fica desesperada. E aí eu falei assim, não, vou fazer um vídeo no canal em que eu vou quebrar, tá? Eu vou quebrar tudo aquilo que você aprendeu, mas agora você tem que entender o seguinte, não é bem assim, tá? Pare de falar tudo isso que eu vou comentar nesse vídeo e com exemplos para você melhorar a sua sintaxe, a análise de sintaxe, a sua sintaxe, não é mesmo? É quase uma personificação de uma pessoa. Então, bora lá pro vídeo para você entender o que você não deve fazer na sintaxe, o que eu não faria dentro da análise sintática. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou Peita. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje, eu me coloquei no lugar de vocês e falei o seguinte, o que eu não faria aí na sintaxe, tá? Então eu trouxe, já até esqueci, eu trouxe 5 coisas que eu não faria. E assim, quando você aprender de fato essas 5 coisas, você vai melhorar muito sua sintaxe para concurso público, tá? Eu já quero agradecer imensamente aos apoiadores do canal, então se você quer fazer parte também dos apoiadores e ajudar o canal Prof. Gui Furtado, tá? Tem aqui embaixo Seja Membro, tá? São 2 níveis, tanto tá que eu falei nessa frase. Enfim, são 2 níveis para vocês e lá tem a playlist incrível chamada Grammatics, beleza? A playlist do 0 ao avançado em língua portuguesa, beleza? Além disso, vocês têm acesso também a vídeos antecipados e, claro, conteúdos exclusivos, tá bom? Eu tenho que usar o meu canal para fazer meu merchan, então bora lá pro quadro e eu quero que você venha junto comigo. Já pega o seu café, já pega tudo, porque hoje é o melhor assunto, é sintaxe. Começando aqui, você está vendo 5 situações, 5 coisas que eu não faria dentro da sintaxe. Eu já não lembro qual a ordem que eu coloquei, porque eu já produzi esse material tem um tempinho para gravar, então já não sei. Então, para mim também vai ser uma surpresa, tá? Então vamos começar. Número 1. O que eu não faria, galera? Já entendi. Eu não decoraria aí a transitividade dos verbos, tá? Por que eu falo isso? Quando você está aprendendo sintaxe, você quer fazer o quê? Você quer decorar a transitividade dos verbos. Mas o que você tem que saber com relação à sintaxe é que, basicamente, a transitividade dos verbos ela é dada pelo contexto. Quer ver só? Vem aqui, ó. O prefeito continuava calado. Depois eu tenho ali, ó, o prefeito continuava naquela cidade. Vamos analisar isso aqui direitinho? Olha o que acontece. Por que você não deve gravar transitividade? Quando eu estou falando o prefeito continuava calado, o prefeito aqui é o meu sujeito, tá? Meu sujeito simples. Continuava, aí que mora o perigo. Continuava, a gente aprende que ele é um verbo de ligação, né? Então, beleza. Calado, então, é uma característica do prefeito. Então, eu vou falar que isso aqui é um predicativo do sujeito e continuava aqui é um verbo de ligação. Porém, olha só o outro exemplo, um avião. Porém, o outro exemplo é o seguinte, o prefeito vai continuar sendo sujeito simples, beleza? Continuava, aí você tem aquela ideia assim, continuava é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, enfim, tudo isso aí é verbo de ligação. Então você vai lá, olha, com certeza isso aqui é um verbo de ligação. Porém, olha o que a gente tem aqui. A gente tem naquela cidade. Naquela cidade, galera, é um adjunto adverbial. Ou seja, essa frase, apesar de ter o verbo continuar, isso aqui vai ser classificado como um verbo intransitivo. E por que eu acho isso importante? Porque eu tenho tanto aqui nessa frase quanto aqui nessa outra oração o mesmo verbo. Mas a sua transitividade ela é diferente. O contexto ele vai acabar sim mudando aí a transitividade do verbo. Bora então para número 2. Como eu disse, eu já nem lembro. Vamos lá. Já dá para entender. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar nem sempre são de ligação. Eu acabei de explicar isso, então é para você ficar atento ou atenta, né? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Ela ficou animada e ela está
em casa. Quando eu tô falando ela ficou, beleza, o verbo ficar, ele aparece na lista de verbo de ligação. Então aqui, ó, ficou e depois eu tenho ela está em casa. Olha que interessante. No primeiro caso, o verbo ficar, ele é classificado como um verbo transitivo indireto. Ficou com quem? Ela ficou com o animal, tá? Ela aqui no caso vai ser o meu sujeito, tá? Esse com animal não é um advérbio de companhia não, tá? Muito cuidado. Aqui, então, eu vou colocar que é um objeto indireto e ela está em casa vai ter a mesma situação do primeiro exemplo, desse exemplo aqui, ó, naquela cidade. Quando eu falo em casa é um adjunto adverbial. E esse verbo, então, vai ser um verbo intransitivo. Então, nem sempre os verbos de ligação aí, ser, estar, permanecer, continuar, enfim, esses verbos aí que você já sabe, eles vão ser verbo de ligação, tá? O que um verbo de ligação tem que ter de fato? Olha só, o verbo de ligação tem que estar nessa lista que você acabou gravando, tá? E também, olha só o que eu estou falando, e também apresentar ali predicativo. Então, tem predicativo e esse verbo tá nessa listinha que você gravou a vida inteira, aí sim ele vai ser de ligação. Se ele tá nessa lista que você gravou, mas não apresenta predicativo, então ele não será classificado como um verbo de ligação. Bora então ver a frase de número 3. A frase não. Aquilo que eu não faria, tá? Na posição de número 3. Olha que interessante. Predicativo nem sempre é feito com adjetivo, é a verdade. Eu estou me surpreendendo com você porque isso é uma verdade. Quando a gente está estudando sintaxe, a gente aprende o seguinte, o predicativo, ele é uma qualidade ou uma característica. E quando a gente fala da morfologia, o adjetivo ou locução adjetiva, indica aí uma qualidade ou uma característica. O que acontece? A gente acaba achando que é tudo a mesma coisa. Mas nós precisamos tomar cuidado. Vamos ver a frase que eu trouxe, que eu também não lembro. Já falou isso, professor? Vou falar de novo, gente. Os meninos hoje já são homens. Olha que interessante. Eu sei que os meninos aqui, isso aqui é meu sujeito simples. Professor, mas tá meninos, é mais de um. Tô falando, né? Mas calma, galera, eu tenho um núcleo só. E eu classifico o sujeito a partir do seu núcleo, tá? Eu tenho aqui, ó, o verbo são e eu tenho homens, né? Nesse caso, se a gente for pensar morfologicamente, homens, tá? Vamos lá. Homens acaba sendo aí um substantivo. Só que nesse caso, esse substantivo, ele tem a função adjetiva. Eu não falei que ele é um adjetivo, e isso são coisas bem diferentes, né? Ele tem ali uma função adjetiva. Então, aqui é um predicativo do sujeito e esse são vai ser um verbo de ligação, tá? Então, sim, nem sempre, tá, o predicativo ele será composto por um adjetivo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E é claro, a gente está falando de função sintática. Se você gosta, tá aqui embaixo uma playlist incrível para que você possa assistir também, tá? Bora falar então da frase de número 4, tá? Vamos falar então da frase de número 4. Fala o seguinte: verbo intransitivo tem sentido completo. Eu não faria isso, tá? A gente sempre acha isso. Verbo intransitivo tem sentido completo. E é engraçado como a gente pega sempre as mesmas frases. Disse na verdade, coloca aqui nos comentários. A gente pega sempre as mesmas frases, quase que eu embolo. Sei lá, João nasceu, João morreu, sempre os mesmos verbos, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque a gente aprende assim lá atrás, e tá tudo bem aprender isso lá atrás, isso que eu vou falar, mas depois a gente tem que dar uma melhorada, né? Então, por exemplo, se você fala a frase e entende que aquele verbo é um verbo intransitivo. Será? Olha só o que a gente tem como exemplo. A dançarina ficou no teatro ontem à noite. Se eu dissesse assim para vocês, galera, essa frase aqui apresenta um verbo intransitivo. Então, pegando aí o aprendizado, verbo intransitivo tem sentido completo, pegando esse aprendizado aí, eu teria a dançarina ficou. Tem sentido completo? Não tem sentido completo. Aí que mora o perigo, tá? Olha o que acontece para nós classificarmos aí um verbo como intransitivo, né?
É claro que aqui eu já tenho o meu sujeito, tá? É meu sujeito simples, beleza. Ficou é o meu verbo. No teatro é um adjunto adverbial. Ontem, adjunto adverbial. À noite, adjunto adverbial. O verbo ficar vai ser um verbo aí intransitivo. O que eu posso falar para vocês? Então você já pode anotar aí do outro lado, tá? O verbo intransitivo é aquele verbo que vai apresentar adjuntos adverbiais, ou seja, as circunstâncias daquele verbo e, olha o que eu estou falando, e ou predicativo. Nesse caso aqui, eu só tenho adjuntos adverbiais. Então, por mais que o verbo ali não faça sentido sozinho, eu olho o restante da frase, da minha oração. Nesse caso, só apresentou adjuntos adverbiais. Então, nesse caso, nós vamos classificar esse verbo como um verbo intransitivo. O que será que nos espera aqui na número 5, tá? Vamos ver se é algo assim chocante. Ah, tá. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente começa a estudar sintaxe, o que a gente quer fazer? Não estou dizendo que é certo ou errado. Vamos começar pelo começo. Não estou dizendo se é certo ou errado. O que eu tô falando é o seguinte, galera, para quem vai fazer concurso, tá? Eu acho, e você também que faz concurso deve saber, eu acho que não é a melhor opção começar a ir pelo sujeito, tá? Isso porque os concursos adoram colocar frases ali, as orações, na sua forma indireta, né? Se a gente fala disso, tem que pensar o seguinte, forma direta, sujeito, verbo e, se precisar, o complemento, né? Mas o concurso sabe que você fica desesperado para encontrar o quê? O sujeito. Ele faz o quê? Coloca o sujeito lá na frente. Aí você vai acabar confundindo esse sujeito, que ele é sujeito, você vai confundir com o objeto direto, talvez, não é mesmo? Olha essa frase aqui que eu trouxe para vocês. Ela fala o seguinte: entendiam a matéria os alunos. Aí você vai fazer assim, entendia o quê? A matéria os alunos. Talvez você ache que isso aqui seja um objeto direto. Mais uma técnica que a gente precisa fazer para não confundir objeto direto, né, com o sujeito e para perceber se a frase está invertida, já é bem antiga, que é a nossa pronominalização do verbo. A galera da mentoria do Prof. Gui Furtado, os meus alunos, tá lá da mentoria, já sabem que isso funciona. Então, se você quer fazer parte da mentoria Prof. Gui Furtado, tem aqui embaixo na descrição, manda sua mensagem, tá? Pra gente conversar. Se você objetiva ali um concurso específico, vambora, entre em contato pra gente começar o seu plano, tá? E aí, eu já sempre ensino, né? Claro, depois que a gente passou da morfologia, a gente vai pra sintaxe, eu sempre ensino a pronominalizar o verbo, que nada mais é do que colocar um pronome ali, né? Então, eu coloco aqui, ó. Entendiam? Eles. E aí eu vou ler a frase. Eles entendiam a matéria os alunos. Bom, eu sei que a frase ficou muito esquisita. O que isso sugere? Que ou o sujeito está dentro da minha oração, ou ele não existe. Para ele não existir, são 5 casos. A palma da sua mão. Quais são as formas aí do sujeito não existir? Vou deixar aqui embaixo essa aula para você aprender, tá? Bom, então o sujeito está ali dentro. Quem não entende, eu começo a pensar assim, né? Quem não entende alguma coisa. A matéria, então, encaixou, né? O complemento do verbo entender, a matéria. Os alunos, então, é o que sobrou, vai ser o meu sujeito. Ou seja, os alunos não entendiam a matéria, né? Ou melhor, os alunos entendiam. Aqui no canal você vai entender a matéria assim, tá? Já pode deixar até nos comentários. Então, isso aqui, galera, é o meu sujeito. Claro que é o sujeito simples. E a frase ela está invertida e você descobriu isso por pronominalizar. Mas é muito comum quando a gente está começando a estudar a sintaxe fazer isso, né? Procurar o sujeito porque é mais fácil. Mas muito cuidado se você aí está no caminho dos concurseiros. O que eu não faria na sintaxe? A primeira coisa que eu não faria é gravar transitividade do verbo, tá? Nunca faça isso porque a transitividade do verbo ela é dada através do contexto, tá? Uma outra coisa aí que eu não faria dentro da sintaxe se estivesse estudando para concurso é começar a minha análise sintática procurando o sujeito. A primeira coisa que eu faria é grifar o verbo, ver, é claro, se o sujeito está aparente ali, está aparecendo para mim,
e depois pronominalizar esse verbo, porque para concurso isso sempre acontece, o sujeito está sempre invertido, tá? Entenderia que nem sempre o verbo ser, estar ou os verbos ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se, nem sempre eles são verbos aí de ligação. Então você tem que começar a tomar cuidado, tá? Mais uma vez o contexto vai dizer. Outra coisa também que eu não faria para não cair em pegadinha em concurso público é claro, dizer todo verbo intransitivo tem sentido completo. Deixei pra vocês aí, ó, me coloquei no lugar de vocês, deixei pra vocês aí 5 coisas aí que eu não faria, tá? Então é aquilo, se eu faço isso agora, a partir de hoje eu não vou fazer. O meu pensamento vai mudar com relação à sintaxe e você vai ver que tudo vai ficar mais fácil, tá? Vou ficando por aqui nesse vídeo, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado aos meus apoiadores. Um beijo. E a você também, tá? Que segue o canal. Não esqueci de você também não, tá? Um beijo mais uma vez e até a próxima.